Venha sobre, Senhor, a nossa vida agora, nesse momento de palavra. Eu te louvo por tudo que já foi realizado aqui, pela vida dos louvoristas, essa equipe maravilhosa, Senhor, que introduziram aqui, Senhor, nós, a Tua presença, através do louvor, da adoração. Eu te louvo por esse ministério, por essas famílias que estão aqui, que nesta hora o Senhor nos dê a palavra rema, que vai ser mais do que um conhecimento, mas sobretudo o entendimento daquilo que o Senhor quer para nós como família, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Queridos, eu disse aqui no início que família é um projeto de Deus, porém Satanás e os seus demônios têm lutado diuturnamente para desestruturar a família. Mas a gente sabe que o Senhor, Ele ama as famílias. O Senhor sempre esteve visitando os nossos lares com a sua presença. Quando o Senhor Jesus inicia o seu ministério, Ele inicia exatamente em um casamento, fazendo inclusive o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Então, a família, ela é um projeto santo de Deus. Há uma frase que diz que uma sociedade sólida, uma sociedade coesa, ela vem de uma família também assim, porque a família, ela é a célula máter da sociedade. E eu louvo a Deus, porque essa igreja é uma igreja de família. E hoje nós vamos falar algo interessante que eu coloquei aqui para nós pensarmos. Vou ser breve na minha palavra, porque nós temos a segunda parte, a ceia do Senhor. E veja bem, nós vamos falar sobre algumas coisas interessantes. Jesus, Ele havia falado sobre 2 caminhos e 2 portas. Logo aqui, num texto atrás, no capítulo 7, no capítulo 6, melhor dizendo, aqui ele fala de 2 fundamentos, e para falar de 2 fundamentos, ele fala de 2 construtores. Nós vemos aqui que ele diz que havia 2 construtores de casa, edificadores, que fizeram as suas casas, e ele diz que um desses homens edificou a sua casa na areia, o outro, porém, edificou a sua casa sobre a rocha. Eu sou leigo no assunto, fui, como se diz, orelha seca do meu pai, porque ele foi mestre de obra, pedreiro. A gente tem um pouco de noção, mas uma certeza que nós temos é que toda construção, ela necessita no mínimo de 4 colunas. E é baseado nessa questão de sustentação de 4 colunas, que eu quero colocar nessa pequena palavra aqui, algo para nós pensarmos como sustentar a nossa vida, a nossa vida de casamento, a nossa vida conjugal, dentro de 4 elementos, que aqui nós colocamos como coluna. E o primeiro que eu coloquei aqui, meus queridos, é a fé. Primeiro, se você não tiver fé, você não casa, porque aí você fica pensando demais, e quem pensa demais não casa, não é verdade? Então, quando eu casei, eu não pensei muito, irmão, eu não pensei muito não, orei, busquei de Deus, sabia que era um propósito do Senhor, orei, viu? Também nas vigílias, buscando do Senhor. Nós tínhamos uma turma de jovens muito animados ali na igreja, e o Senhor então trouxe ali muitas meninas, meninas de Deus, irmãos, mas não eram aquelas que eu pensava que eram. E o Senhor então me mostrou a pastora Edna, uma jovem discreta, na dela, mas que já estava orando. Olha só, que tremendo, hein? A bênção do Senhor estava aí, e nós casamos. O nosso nível, na época, muito contrário um ao outro, em questão familiar, questão financeira e tudo mais, e o certo é que o Senhor preparou tudo, e nós ganhamos muitas coisas, foi uma bênção, e foi pela fé que nós casamos. Você tem que casar por fé e viver por fé.
A fé, ela é a base da vida cristã. Não existe uma vida cristã que crê em um Deus que não tem rosto, um Deus em que não tem formato para nós analisarmos Ele, carregarmos Ele, colocarmos Ele na nossa frente, idolatrarmos Ele, mas nós sabemos que Ele é em espírito e em verdade. E Ele ouve as nossas orações, e Ele nos atende na hora de crise, de luta, de dificuldade. Então nós cremos no Senhor. A vida cristã é pela fé. A fé no Filho de Deus. Queridos, e a fé é algo extraordinário, é algo poderoso, que não se dá para explicar. O escritor de Hebreus, ele logo diz ali no início do livro, ele diz que a fé é a certeza, ou é a garantia das coisas que nós não vemos. Isso implica dizer que a fé não dá para se entender. Por isso que logo em seguida ele coloca os heróis da fé, o que esses homens fizeram. A princípio ele começa dizendo que o mundo não era digno de tais pessoas com tanta fé. E ele vai dizer que pela fé esses homens entregaram a sua própria vida, morrendo pela causa do Mestre, foram cerrados ao meio, venceram leões, fecharam bocas de leões, conquistaram os impérios com a palavra de amor, de graça, de perdão, que o mundo não conhecia. E o histórico é tremendo e poderoso sobre esses homens de fé. Então isso implica dizer que a vida cristã se baseia na fé. Sem fé é impossível conhecer o propósito de Deus e, sobretudo, no nosso casamento. Por quê, pastor? Porque no casamento você vai ter mais problemas do que fora dele. No casamento vai vir lutas e dificuldades. Se os senhores não sabem, todos nós somos candidatos a passar por dores, por dificuldades, por tremendas lutas, tempestades, abandono, perdas irreparáveis, materiais, emocionais, físicas. Queridos, é preciso fé para superar tais situações. Aqui nós já temos um histórico de pessoas que têm 36 anos de casado, ou mais, ou um pouco menos, outros que vão começar a caminhada conjugal. Nós estamos com 32 anos de casado. Irmãos, passamos por grandes lutas, grandes dificuldades, mas a nossa fé em Deus, a nossa fé na nossa comunhão como esposo, como esposa, nos sustentou. Sabe por quê? Porque família é um projeto de Deus. Você precisa acreditar que família é um projeto de Deus, e por isso nós precisamos de fé. Então eu coloquei aqui como sendo ali a primeira coluna: fé. Precisamos ter fé. Muitos lares estão esmoronando, estão acabando, sabe por quê? Porque não creem que o casamento é um projeto de Deus, que o casamento ele é bíblico, ele é santificado, ele foi colocado para a multiplicação, mas sobretudo o projeto de redenção, de salvação e de estabelecimento do reino de Deus na terra. Foi assim que foi estabelecido o casamento. Então, queridos, é necessário crer, acreditar no seu casamento. Não seja enganado, confundido por pensamentos, por filosofias, por esse comunismo, por esse modernismo que tem entrado dentro dos nossos lares. Se não der certo, eu vou lá no cartório e com 40 minutos eu já estou divorciado. Isso são pensamentos humanos, satânicos, contra a família. Meu querido, acredite, o Senhor te uniu com a sua esposa, o Senhor te uniu com o seu esposo para serem uma só carne, serem exemplos de fé, serem exemplos de amor, de graça, e através da sua família, tocar em outros corações, tocar em outras famílias. Aleluia, glória a Deus. Pastor, é porque o senhor não sabe bem o que eu tenho passado. Sei, quem é casado há muito tempo sabe das crises. Eu conto para vocês aqui rapidamente que logo que nós casamos, nós temos um casal de filhos,
uma princesinha que já está com 30 anos, fazendo 10 anos de casado, ganhei um genro maravilhoso, agora ganhamos a Heloísa, né? A Luísa, aliás, que fez um mês agora. Nós já tínhamos o Samuel com 3 anos, e agora a Luísa com 3 aninhos. Tenho um rapaz de 26 anos, um grande empreendedor, trabalha numa multinacional, homem de Deus, nunca se envolveu com pecado, porque nós cremos que a nossa família é um projeto do Senhor. A Adriana, então, logo nos seus primeiros meses, ela ficou muito doente, e não havia nenhum leite, nada que parasse no estômago dela. Eu, nessa época, costurava à noite em casa até de madrugada e era policial militar. Irmãos, todo o nosso salário era para comprar esse leite, internações e tudo mais. E não tinha jeito para a Adriele. Ela, com mais ou menos 3 a 5 meses de nascida, ela cabia praticamente numa caixinha de sapato, de tão pequenininha que era, não crescia. E uma vez nós a tiramos do hospital, daquele hospital Lúcio Rebelo, levamos para casa, assinamos um termos ali, e a situação estava muito grave. Irmãos, eu precisei de fé. A nossa fé é provada pelas circunstâncias. E eu então levantei a Adriele e falei: Senhor, eu não tenho possibilidade de criá-la dessa forma. E eu disse: ela é tua, se o Senhor quiser ela para ti, leve. Mas nós não temos capacidade emocional, não temos capacidade física, financeira, porque estava passando muita noite sem dormir, não temos. Naquela noite, então, eu disse para a esposa: pega os medicamentos aqui fortes e joga tudo no lixo. Ela jogou, deixou assim bem visível no cestinho de lixo. Eu falei: deixa só as vitaminas. Eu entendi, irmãos, eu tinha que ter fé por mim e por ela, mas ela é uma mulher de fé também. E o certo é que nós colocamos a Adriana no berço, e ali ela ficava dando aqueles suspiros profundos, e nós ali, sentado, e dormia um pouquinho, acordava, e a dele, e amanheceu o dia, e ela hoje é uma bênção, uma missionária na casa de Deus, que viaja esse Brasil, faz parte do teatro da igreja, ama a obra de Deus, ama fazer a obra missionária, casou com um homem de Deus, mas tivemos que exercer fé. O primeiro pilar para nosso casamento ficar firme. Segundo pilar que eu coloquei aqui, sabedoria. Os 2 personagens desta palavra aqui, irmãos, são chamados de um homem prudente e um homem insensato. Um homem sábio e um homem nécio, um homem que não pensava. Sabe o que falta muito no relacionamento, tanto interpessoal como conjugal e também corporativo, onde quer que você esteja? Sabedoria no relacionamento. Falta para nós sabedoria. Então, nós temos o livro de Provérbios, que é um livro de conselhos, não é um livro doutrinário. Provérbios é um livro de conselhos para uma vida prática. Sabe por quê, irmão? Se tem uma coisa maravilhosa, é a vida. A vida é muito boa para se viver. A vida é muito maravilhosa. A vida é muito agradável. Sabe como? Como você entende que a vida é assim? Quando você busca a sabedoria de Deus para se relacionar, para conquistar, para alcançar os sonhos, os projetos, os objetivos que Deus tem na sua vida como projeto e você tem também como propósito de alcançar. Quando nós aprendemos com a sabedoria, a vida se torna bela, a vida se torna maravilhosa. Muitas pessoas vivem em conflitos, sabe por quê? Porque não fundaram a sua fé, a sua vida na sabedoria do Senhor. Como ter sabedoria? Lá no Salmo 111, versículo 10, diz que o temor do Senhor, ou ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Aleluia! Precisamos ter sabedoria, irmãos, no relacionamento. E dentro desse leque da sabedoria, nós podemos citar muitas coisas, como por exemplo, sabedoria no diálogo. Você já percebeu que quando está no namoro, é meu bem, meu cheiro, meu amor, e quando casa, muda o jeito de falar? A falta de educação é tamanha.
E você já percebeu, homem e mulher, quando você está relacionando com as pessoas de fora, você age até de uma forma educada. Quando você está falando com seus entes queridos, ou com o seu cônjuge, você é grosso, você é grossa, é mal educada. Principalmente quando nós temos razão. Irmãos, como eu pequei no meu relacionamento. Eu falava para a pastora Edna assim, eu tenho razão, então eu vou falar isso, e começava a pontuar as coisas, e começava a colocar as minhas sugestões, o meu parecer. Sabe por quê? Porque eu estava com a razão. E ela queria falar, eu não deixava, ela começava a chorar. Nós fomos passando pelo processo, e eu falei, Senhor, me dê sabedoria, porque eu quero construir um lar, edificado na Tua Palavra, porque eu creio que a sabedoria é um alicerce da minha vida conjugal, e o meu casamento é um projeto do Senhor. Irmãos, aí eu comecei a orar, eu comecei a buscar ao Senhor, eu comecei a me retratar com a minha esposa, a pedir perdão, e como eu tenho crescido, como eu tenho melhorado, a ponto de falar isso para vocês como exemplo de mudança, de transformação. E está a minha esposa aí que pode certificar, a minha família, os meus filhos, as pessoas que me conhecem. Porque a mensagem que traz o efeito, às vezes não é a mensagem de conhecimento, é a mensagem do testemunho. Se você me conhece aqui e vai na minha casa e me vê nos lugares, você vai ver quem é o pastor, mas é de fato e de verdade. Tenha certeza, tenha convicção, isso é fato. É um homem que está em transformação, assim como você. Amém? Na presença do Senhor. Mas olha, nós precisamos aprender que dentro desse leque da sabedoria, o diálogo é importante. Ouça a sua esposa, analise, pense junto. Isso é muito importante. Sabedoria. Sabedoria, irmãos. Sabe por quê? Porque nós casamos e aí as palavras de amor, as palavras de afeto, elas vão automaticamente, se não acabar, diminuir. E aí pode entrar por esse caminho tenebroso, perigoso, do desentendimento. Conta a história de um casal, que não é o caso do casal que vai casar aqui, que vai ser uma bênção também na vida matrimonial, amém? Em nome de Jesus. Mas um casal novinho, logo no início do seu casamento, eles alugaram uma casa muito bonita, e aí eles estavam num momento tão bom assim do casamento, que eles colocaram uma placa lá na fora, escrito assim, essa casa pertence ao Senhor Jesus. Irmãos, que bênção, era uma maravilha, sabe, meu bem, o almoço está pronto, a janta está na mesa e tal, mas o tempo foi passando e eles entraram pelo caminho do desentendimento, não tiveram sabedoria no diálogo. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a brigar, os vizinhos ficaram preocupados com aquela situação. E as brigas foram se intensificando, a ponto dos vizinhos ouvir algumas panelas voando, algumas coisas quebrando dentro de casa. Terrível. Mas não se engane, eles eram da igreja, eram os irmãos da igreja. Eles eram cristãos, eram crentes. E isso acontece em muitas casas de crentes. E não se engane, uma vez eu vi acontecer na casa de um pastor, irmãos, eu fiquei escandalizado. Mas hoje eu entendo, né? Um pouco. Queridos, e o vizinho da maldade, sabe o que ele foi lá? Ele colocou debaixo daquela frase que estava assim, esta casa pertence ao Senhor. Ele escreveu assim, mas está alugada para o diabo. É cômico, é engraçado, mas infelizmente, se no campo da sabedoria nós não buscarmos entendimento, aprender a dialogar, aprender a viver a vida comum do lar, nós deixamos de levantar essa coluna de sabedoria e entramos pelo caminho do desentendimento, a imaturidade, aí vai entrar ciúme, inveja, e dissensões e tantas coisas. Isso vai refletir nos seus filhos, nos seus entes queridos. E aí nós estamos vendo o que? Lares destruturados
Por quê? Porque não estão com a coluna da fé, porque não estão com a coluna da sabedoria. Terceira coluna, obediência. Queridos, olha que tremendo isso. O texto vai dizer aqui que o homem praticava a sua palavra e o outro não praticava. Olha só, a gente poderia usar a mensagem aqui como essa estrutura que a coluna edificada é o Senhor Jesus, mas sobretudo, se a gente olhar num olhar teológico, é a obediência. Mas a obediência a quê? A Deus e a sua palavra. Veja bem que a palavra diz assim, no versículo 24, eu vou ler aqui para vocês, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ou seja, a palavra de Deus, e as pratica, será comparado a um homem prudente, um homem sábio. Quando você baseia a sua comunhão, o seu casamento, nas diretrizes, nas ordenanças, nos conselhos de Deus, irmãos, não tem como seu lar não ser um lar abençoado. Não tem como. E aqui fala que o homem sábio, o homem prudente, ele edificou a sua casa na palavra de Deus. Através do quê? Da obediência. A obediência é a base. Só que hoje o egoísmo tem envolvido o coração das pessoas de uma tal forma que elas tomam as suas próprias decisões e não obedecem a palavra de Deus. Não obedece a direção dos seus pastores, não obedece o contexto da igreja em si para terem lares abençoados, não participa da comunhão da igreja, não participa do movimento de mulheres, não participa do movimento de homens, não participa da igreja. Isso faz com que ela vai se esfriando, ela desobedece os princípios práticos da sua vida cristã. E isso traz um prejuízo muito sério. Foi o que aconteceu aqui. Havia um homem que foi sábio e edificou a sua casa, levantou uma coluna chamada obediência na palavra de Deus. E o outro não. O que aconteceu? Como é de fato isso? Que as lutas e as dificuldades, ou no texto é colocado como tempestade, veio uma grande tempestade. E a casa que estava edificada no seu próprio maneira de agir, no seu próprio egoísmo, na sua própria visão humana, humanista, caiu. Mas veja bem que eles receberam os mesmos materiais para construir a casa. Só que o lugar da construção tinha que ser na obediência, levantar a coluna da obediência na palavra de Deus. E aí, queridos, veio grande tempestade e então destruiu aquela casa. Nessa noite, como está a sua obediência? A Bíblia diz que a desobediência é como um pecado de feitiçaria, ela é uma rebelião. Como está a nossa obediência? Precisamos obedecer a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós como direção da família. E olha que a igreja é um lugar onde a cura das famílias. Se você quer ser restaurado, venha para a casa do Senhor. Eu fui uma criança que vim de um lar desequilibrado, fui muito humilhado, eu e minhas irmãs, pelo meu pai. E sabe aonde eu ia? Eu ia para a igreja. Eu ficava na porta da igreja até meia-noite, 1h da manhã, depois que fechava a igreja, porque eu não queria chegar na minha casa. Mas o dia que eu casei, eu falei, Senhor, eu quero construir uma família diferente. Eu virei a página e falei, agora eu vou escrever uma nova história, baseada na obediência, no conselho do Senhor para a minha vida. Então, irmãos, a minha casa não é o maior exemplo, mas é um exemplo. A minha casa não é, vamos dizer, o melhor lugar do mundo. Talvez a sua seja melhor, mas a minha casa é tão boa de estar lá. Há uma paz na minha casa tão tremenda, que um dia algumas irmãs estavam lá até por 1h da manhã, e eu falei, gente, essas irmãs não vão embora, nós precisamos dormir para ir trabalhar logo mais cedo. E aí quando eu ouvi uma dizer assim para minha esposa, pastora, é tão bom estar aqui na sua casa, eu sei que já trabalho, mas não dá vontade de ir embora.
Irmãos, aí eu virei com o canto e falei: Senhor, obrigado, porque a minha casa é um lugar de paz. Aí eu dormi e não vi aquelas irmãs indo embora. Irmãos, que tremendo! Olha só aonde eu cheguei. Um lar que havia briga, contenda. O meu pai não gostava da comida, ele pegava o prato e jogava na parede, pá, quebrava tudo. Quando ele chegava, eu tremia todo, porque eu sabia que eu iria levar uma surra. Então assim, eu vim de um lar de opressão, eu chorava a noite inteira, não sabia por que estava chorando, porque eu era uma criança, era um adolescente. Meu pai nos humilhava, nos batia, arrancava sangue de nós, tinha os motivos dele. Eu tive que fazer um tratamento psicológico, eu tive que perdoá-lo mentalmente, porque ele morreu e deixou essa situação. Mas agora eu vejo alguém dizer 1h da manhã que não quer ir embora, porque o meu lar é um lugar de paz. Sabe por quê, irmãos? Determinação, certeza, convicção de que a minha família é um projeto de Deus e eu não abro mão. Eu não abro mão, a minha família é um projeto do Senhor e ela vai tocar gerações, a minha história vai ficar aqui e muitas pessoas vão olhar e vão ver e falar: olha, aquele pastor não foi o melhor, mas ele foi o protagonista da sua história, ele não foi vítima, ele foi aquele que levantou a bandeira ensanguentada do Calvário e profetizou, e tomou posse, e estabeleceu os pilares do casamento na sua casa. É por isso que deu certo, e hoje tem uma história linda e maravilhosa para contar. Eu sei que você é essa pessoa. Eu sei que essa igreja é essa igreja que está marcando esse tempo do fim com uma família abençoada pelo Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida é dela. A vida é maravilhosa. A vida é muito boa. Mas eu aprendi com a minha mãe: tem o jeito certo de fazer. Tem o jeito certo. Não faça do seu jeito. Levante na sua casa a coluna da obediência. Levanta na sua casa a coluna da fé. Levanta na sua casa a coluna da sabedoria. No relacionamento, no tete a tete. Pare de ficar nessa briga de braço. Você não é competidor, não. Você é esposo e deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Como? Humilhando? Não. No Senhor, entendendo o propósito, o seu lugar como esposa, dentro do convívio familiar. Queridos, e agora nós terminamos a perseverança, a quarta e a última coluna, perseverança. Sabe quando é que nós conseguimos entender que somos perseverantes? É quando vem a luta, é quando vem a dificuldade, é quando vem as tempestades. Eu separei um texto aqui que está em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz assim: olha, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Você não está passando essa luta aí, não é por acaso não, viu? Tem um propósito de realização, propósito de conquista, projeto de Deus, amadurecimento, crescimento, sabedoria. Não é por acaso que você está passando essa tribulação. E o propósito dessa tribulação é trazer do seu coração perseverança. E se tem algo que precisa vamos dizer assim, glorificar uma pessoa, é a sua perseverança. Irmãos, eu amo pessoas perseverantes. Eu gosto de ficar perto de pessoas perseverantes, porque eu sei que todo aquele que persevera, ele conquista. Ele alcança o alvo. Nós vivemos hoje uma sociedade totalmente volúvel, que não sabe o que quer da vida. Sabia? Se der certo, eu continuo. Se não der, eu parto para outra. Mas a perseverança traz o sucesso.
A perseverança, ela traz, sabe o quê? A experiência. Bom é você falar com gente que tem alguma coisa legal para te ensinar. Até porque o inteligente aprende com as suas próprias lutas, dificuldades e desilusões. Mas o sábio aprende com as experiências dos outros. Pega no pé de alguém aí que é experiente para você aprender. E outra coisa que a palavra nos diz é que a experiência nos traz a esperança. Então, querido, persevere. Está difícil? Não é só para você que está difícil. Para todos estão difíceis. Cada um tem uma história para contar. E sabe quem é que escreve a sua história? É você. Não é o Senhor que escreve a sua história. Ele te deu o livro em branco, o caderno em branco para você escrever a sua história. Você pode ser vítima dela, ou você pode ser o mocinho da sua história, o protagonista da sua história. Mas sabe, quando você não traz para o seu coração, para a sua casa, para o seu convívio familiar, isso aqui que nós falamos, você não age por fé, você não usa de sabedoria, você não obedece à palavra de Deus e nem aos líderes de seus pastores, e você não é perseverante, você se perde pelo caminho do desentendimento, pelo caminho da imaturidade. E aí você começa a culpar, sabe quem? As pessoas. Nessa noite, eu termino a minha breve palavra dizendo para você: seja uma pessoa persistente. Aleluia. O Senhor tem um propósito maravilhoso para a minha e para a sua vida. E esse propósito, esse projeto, ele não se cumpriu. Ele só vai se cumprir o dia que Jesus voltar, ou o dia que você for assunto aos céus através da sua morte. Mas até então, o projeto de Deus se cumpre a cada dia. Então, querido, levante a sua cabeça nesta manhã. Estampe essa camiseta não só no peito, mas sobretudo na sua mente e no seu coração. Como um projeto maravilhoso que é a sua família, esse entendimento dessa noite. Palavras já foram ditas aqui. Palavras continuam sendo ditas. A igreja está sendo edificada. E nós estamos aqui não para observar ou ver as diferenças. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Através da nossa vida, através da nossa oração, através do nosso jejum, através do nosso compartilhar, através do nosso abraço, através do nosso toque. Nós somos esses agentes. Mas nós não podemos ser em lugar nenhum se nós estivermos com a nossa família edificada na palavra do Senhor. Não pode. Como você vai dar aquilo que você não tem? Como você vai falar aquilo que você não foi ministrado no seu coração? Queridos, nessa noite o Senhor nos chama para colocarmos a nossa vida no altar. Se é necessário retratação, se retrate. Pedir perdão, peça perdão. Hoje é um momento de cura, de restauração para o seu casamento, para a sua vida, para a sua família. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, te pedimos que o teu Espírito Santo cuide, Senhor, das nossas emoções, do nosso coração. Que o Senhor nos levante como homens e mulheres de fé. Senhor, que nós possamos cumprir o propósito do casamento com excelência, com amor, com dedicação. Senhor, tira do nosso coração todo o egoísmo, todo o egocentrismo, todo o nazismo. Tira, Senhor, tudo aquilo que impede o teu Espírito Santo de nos aconselhar, de nos ensinar. Pai, eu entrego esta igreja, este povo nas tuas mãos. Eu entrego as famílias, a minha família nas tuas mãos nesta noite. Porque sem ti, Senhor, nós podemos cair num abismo. Sem ti, Senhor, nós podemos fracassar diante da tempestade. Mas nos dê, Senhor, a certeza e a convicção de que estamos estabelecendo a nossa casa com fé, com sabedoria, com obediência e com persistência. Nós oramos, te agradecemos no nome de Jesus, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas,
pela nossa família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado.